Paz do Senhor, meu nome é Wander Alex, eu sou servo de Deus. Vou pedir a você para que possa subscrever no canal e que possa ativar o sininho de notificações. As minhas redes sociais estarão na descrição do vídeo para que possa entrar em contato comigo para mais detalhes após o vídeo. Neste vídeo nós vamos falar tudo acerca do dízimo, está bem? Vamos falar de quem foi Malaquias, ou o que significa Malaquias, e por que ele diz isto, que muitos usam para sua defesa quando estão a falar do dízimo, está bem? Malaquias vem do hebraico, que significa mensageiro de Javé, ou mensageiro de Deus, mensageiro do Senhor, tá bem? Então, Malaquias é um profeta que foi levantado para exortar os sacerdotes, tá bem? Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram pessoas que eram escolhidas para servir a Deus, tá bem? Então vamos ler Malaquias no seu terceiro capítulo, começando do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste, tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois maldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abstância. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Vós não serás estéril, diz o Senhor, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós vamos até aqui. Como que nós podemos descobrir que essas palavras eram para os sacerdotes desta época? Que fique bem claro. Como que eu percebo isto? Muita gente leva esses versículos de maneira isolada, para que as pessoas não possam perceber. Se você começa a ler do primeiro capítulo, você percebe que Malaquias é levantado para falar com os sacerdotes. Como que eu percebo isso? Abra comigo agora no livro de Malaquias, no seu primeiro capítulo, e vamos ler no verso 6. E diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao Senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós: ó sacerdotes que desprezais o meu nome e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Então, o terceiro capítulo, que fala dos dízimos, é continuação do primeiro capítulo. Malaquias é levantado para exortar os sacerdotes. Está bem? Que fique bem claro que essas palavras que Malaquias está a usar aqui no terceiro capítulo, a perguntar: roubará o homem a Deus? Essas palavras são dirigidas aos sacerdotes e não ao povo. Entende? O dízimo começa a partir de Moisés. O que era o dízimo? Aqui tem duas coisas. Tem o dízimo e a oferta alçada, assim que é. A oferta alçada, primeiro, é uma oferta levantada, né? Que nos dias de hoje nós podemos dizer é uma oferta voluntária, que era apenas feita pelos sacerdotes. Tá bem? Que fique bem claro. E o dízimo é a 10ª parte do rendimento de cada um. Então, o que acontece? O dízimo era para os levitas a priori. Por que o dízimo era para os levitas? Quando eles foram até
a terra prometida, assim que é. Os levitas não tinham nenhuma herança. Eles não tinham nenhuma herança, porque eles não ganharam nenhum território. Tá bem? Eles não tinham nenhum território. Abra comigo o livro de Deuteronômios. Deuteronômio 14. (14, 28). Diz assim. 28. Primeiro, para quem era direcionado o dízimo? Além dos levitas, o dízimo também era para os órfãos, imigrantes, que são os estrangeiros, e também para as viúvas, tá bem? Então, diz assim, ao fim de o dízimo também era de 3 em 3 anos e não em todos os meses, como é ensinado nessas igrejas, ou como as pessoas são exigidas nas igrejas. É assim. 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, assim que é, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras. Olha, o dízimo era direcionado para essas pessoas, tá bem? Porque os levitas não tinham nenhuma herança, não tinham nenhum território. Eles eram os mais desfavorecidos, assim que é, pois não tinham onde, por exemplo, plantarem e terem a colheita. Eles não tinham esse sítio. Por isso que eles, as outras tribos, tinham de tirar uma parte e tinham de entregar para os levitas, para que eles pudessem fartar-se daquilo que vinha das outras pessoas, porque eles não tinham nada. De maneira que Deus queria que estivesse tudo equilibrado, que uma parte tivesse alguma coisa para comer e a outra parte também não. E Deus também pensa nas viúvas, nos estrangeiros. Por quê? Porque o estrangeiro, se sai de um sítio para outro sítio, ele está fugindo de alguma coisa. Normalmente, fome, guerra e tudo mais. Então, se vai para outro sítio, é difícil ele ter alguma coisa para comer. Então, Deus estava também pensando no imigrante ou no estrangeiro. Por isso que Deus diz isto para Moisés. Tá bem? E existe também quem é levita? É um ponto também muito importante. Os filhos de Levi, sabe? Os filhos de Levi, ou a tribo de Levi, que eram os levitas, eles eram a tribo mais desfavorecida, por isso que Deus pensa desta maneira para que pudesse ajudar. Está bem? Então abra comigo também o livro de Números, para que possamos entender ao certo o que o dízimo significava. Assim que é. Vamos, número 18. Vamos ler 2 versículos apenas. Ok. 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra, possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Os levitas estavam a receber o dízimo por herança porque eles não tinham recebido nenhum território pela parte de Deus ou por instrução de Moisés, que era o líder nesta época. Pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Bem, nós sabemos que os levitas eram responsáveis pela tenda da congregação, o lugar onde era dedicado a Deus. Então eram os levitas que tomavam conta, eram eles que, por exemplo, faziam a limpeza, deixavam tudo bonito, sem pó. Então eram os levitas. Então eles comiam a partir desse serviço que eles faziam na tenda da congregação.
Ok. Espero que esteja tudo percebido até aqui. Então, indo ainda para Malaquias, no verso 11 diz assim: E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no Senhor vos não será estéril, diz o Senhor. Quem era o devorador? O devorador retratado aqui não é Satanás, não é o diabo, não é a serpente, como muitos têm traduzido. Está bem? O devorador que é citado aqui eram as pragas que devoravam os campos. Está bem? Deus estava a dizer: se vocês retornarem para mim e não roubarem, eu vou repreender as pragas. E os campos irão dar frutos, nada será estéril. E também, está aqui: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa. Assim que é. Também indo para o 10, vamos voltar para o 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento na minha casa é para os sacerdotes. Então, eu quero explicar porque que antes eu disse levitas, depois disse sacerdotes. Chegou um tempo em que os sacerdotes eram responsáveis pelo templo. Então, são esses sacerdotes que são retratados aqui. O último sacerdote do Antigo Testamento é o pai de João Batista, que é o Zacarias. E também eu quero dizer algo muito bem claro. Não tem como nesta época alguém cobrar o dízimo. Por quê? Porque o dízimo a priori ia até ao templo. E o templo foi destruído depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo. Já não existe a prática do sacerdócio. Então, por que os homens recebem o dízimo se eles não são sacerdotes? E Paulo, no livro de Gálatas, diz assim: bem, nós sabemos que o dízimo nesta época era lei. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, diz assim, no seu verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então, todo aquele que ainda vive cobrando o dízimo, ele está debaixo da maldição. Porque o dízimo não é coisa do Novo Testamento, da Nova Aliança. E deixar bem claro que a Nova Aliança não começa com o nascimento de Jesus. Jesus ainda estava debaixo da lei. A lei termina com a morte de Jesus, com o novo concerto, com a nova aliança. Está bem? Então não tem como cobrarem o dízimo. Todo aquele que cobra o dízimo é ladrão. Todo aquele que cobra o dízimo, que fique bem claro, é ladrão. Está bem? Todo aquele que cobra o dízimo é ladrão. Primeiro, não existem mais sacerdotes. Não existem mais sacerdotes. Não existem sacerdotes. Então, com qual objetivo eles recebem? Uma coisa é nós termos compaixão da igreja, nós fazermos nossas ofertas para ajudar a igreja. Uma coisa é o dízimo que em algum momento eles acabam exigindo. Existem pessoas ou existem igrejas que exigem o dízimo. É obrigatório todos tirarem o dízimo. Se alguém está fazendo isto, ele não está debaixo da unção de Deus. Isto não é mandamento do Senhor, pelo menos nesta geração, porque nós estamos debaixo da graça, estamos na nova aliança e não na antiga aliança ou no antigo concerto. Nós estamos no novo concerto, então não tem como alguém cobrar o dízimo. Se alguém o faz, é ladrão. Não duvidem disto. Se alguém cobra o dízimo, alguém exige o dízimo, é ladrão. Que esteja tudo bem claro. E o dízimo não é mensal.
A Bíblia diz que o dízimo era 3 em 3 anos. O dízimo era para os levitas, estrangeiros, viúvas, órfãos. As pessoas que serviam a tenda da congregação, que eram os levitas, mas depois os sacerdotes também tomaram posse dos templos, eles que comandavam os templos, e eles viviam a partir do dízimo. Então, depois da destruição do templo, 70 anos depois da morte de Cristo, não tem mais como alguém cobrar o dízimo. Espero que tenha entendido. Subscreva-se no canal, não esqueça. Deixe a sua dúvida nos comentários. Vou deixar também as minhas redes sociais. Podem me seguir, podem enviar as dúvidas lá que eu vou esclarecer. Meu nome é Wander Alex, sou servo de Deus. Não me intitulo nada, mesmo que as pessoas digam apóstolo, profeta e tudo mais. Eu não me intitulo nada disto. Eu sou apenas um simples homem que quer trazer a verdade. Subscreva-se no meu canal Intervenções do Outro Mundo para que eu possa trazer mais vídeos para si e para que o Senhor possa falar por meio de mim nesta geração que existem vários lobos. Que o Senhor possa vos guardar, que a paz do Senhor seja convosco, que Cristo possa vos guardar. Até o próximo vídeo. Deus, man. Eu sou filho de Cristo, me salvou, ele lavou o meu sangue. Cristo me